Irmãos, eu estava lendo aqui, já partindo para o final do livro de Josué, e aqui no capítulo de número 23, eu vi Josué fazendo a mesma coisa que Moisés fez lá em Deuteronômio, capítulo de número 29. Você, voltando um pouquinho atrás, em Deuteronômio 29, é um livro antes do livro aí de Josué, a Bíblia Sagrada está dizendo ali que Moisés também reuniu o povo, e ele fez um discurso, eu já até preguei sobre isso aqui na igreja. Moisés fez um discurso para que após a morte dele, o povo não se desviasse daquilo que Deus havia determinado para o povo de Israel. Aí então Moisés morreu, foi sepultado, Josué assumiu a direção do povo, e agora Moisés também, já prevendo que logo ele também morreria, né? Ele morreu com 110 anos, você vai ver nos capítulos posteriores aí. Josué, à semelhança de Moisés, Josué também reúne o povo para dar a direção que o povo deveria seguir, se quisesse continuar debaixo da bênção de Deus. Irmãos, se nós quisermos continuar debaixo da bênção de Deus, nós temos algumas coisas que nós devemos fazer. Foi por isso que Moisés, preocupado com essa situação, Moisés reuniu o povo lá atrás e disse assim: olha, vocês façam isso, andem assim, assim, assim e assim, se vocês quiserem continuar sendo abençoados pelo nosso grande Deus. E o povo foi abençoado, Agora, Josué faz a mesma coisa. Se vocês quiserem ser abençoados, vocês devem agir assim, assim, assim e assim. Josué, irmãos, ele deu todas as diretrizes para o povo de Israel, de como o povo de Israel deveria agir após a sua morte, se quisesse continuar na direção e debaixo da bênção do Deus Todo-Poderoso. Irmãos, é uma coisa interessante isso aqui. E quando eu estava lendo esse capítulo de Josué, irmãos, Deus ministrou no meu coração as recomendações que Josué deu ao povo de Israel naquele dia. E eu aprendi, irmãos, que uma das orientações que Josué passou para o povo de Israel naquele dia está no versículo de número 6. Olha o que diz aí na sua Bíblia e olha o que diz na minha Bíblia também. Capítulo de número 6. Esforçai-vos, pois, muito para guardardes e fazerdes tudo o que está escrito no livro da lei de Moisés, né? Fazerdes tudo quanto está escrito no livro da lei de Moisés, para que dela não vos aparteis, nem para a direita e nem para a esquerda. Se o povo de Israel quisesse continuar debaixo da bênção de Deus, o povo de Israel deveria seguir a tudo aquilo que estava escrito no livro da lei, sem se desviar para a direita e nem para a esquerda. Irmãos amados, seguir a lei de Deus, obedecer aquilo que está escrito na palavra de Deus, é sinônimo de bênção na nossa vida. Quem aí tem a sua Bíblia? Levanta a mão, por favor. Ou pode levantar a Bíblia também. Pode levantar. Se você não tem Bíblia, adquira uma Bíblia. Aí está as diretrizes de Deus para que nós tenhamos uma vida abençoada na presença dEle. Mas irmãos, não vale nada, não adianta nada ter a Bíblia e não ler, né? Não adianta nada ter a Bíblia em casa, mas não ler. A Bíblia ficar aberta no Salmo 91, a Bíblia ficar aberta no Salmo 93,
a Bíblia ficar aberta num outro salmo o tempo todo e não ser lida, não adianta nada. Irmãos, isso aqui é importantíssimo, nós estarmos alicerçados na palavra do nosso grande Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Lá em Apocalipse capítulo 22, e o versículo de número 7 diz assim: eis que presto venho, ou seja, eis que breve venho, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Bem-aventurados aqueles que guardam as palavras das profecias deste livro. Olha o que diz Apocalipse capítulo 1 e o versículo de número 3. Bem-aventurado aquele que lê, aqueles que ouvem a palavra desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Irmãos, é bem-aventurado aquele que lê, é bem-aventurado aquele que ouve, e é bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro que você tem aí na sua mão, que se chama Bíblia Sagrada. Irmãos, uma coisa interessante que eu descobri é que durante o período de Josué, o povo obedeceu, o povo andou conforme tudo aquilo que estava escrito na lei de Moisés. Mas, irmãos, após a morte de Josué, o povo começou a se corromper. Após a morte de Josué, o povo entrou pelo caminho da rebelião diante de Deus. Irmãos, e o pagamento foi muito forte. O pagamento foi muito doloroso. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. Então, a primeira recomendação de Josué: sigam tudo o que está escrito no livro da lei de Moisés, sem se desviar para a direita e nem para a esquerda. Amém, irmãos? Então a Bíblia está aqui. A Bíblia deve ser seguida e deve ser obedecida, para que nós sejamos abençoados. Agora tem muita gente que segue e obedece o seu horóscopo, né? Segue e obedece aquilo que os adivinhos estão dizendo que é o que é para fazer, o que não é. Irmãos, nós andamos segundo a direção da palavra de Deus, e é por isso que somos abençoados. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, em segundo lugar, o que Josué disse para o povo, para que o povo seguisse com o objetivo de continuar sendo abençoado? Josué mandou no versículo de número 3, olha o que diz o versículo de número 3: e vós já tendes visto tudo quanto o Senhor vosso Deus fez a todas as nações por causa de vós, porque o Senhor vosso Deus é o que pelejou por todos vós. Eis que vós já tendes visto tudo quanto o Senhor vosso Deus fez a todas essas nações por causa de vós. A outra orientação de Josué: Josué orientou para que o povo não se esquecesse dos feitos do Deus Todo-Poderoso. Israel não deveria se esquecer daquilo que Deus havia feito no meio deles. Irmãos, Israel várias vezes se esqueceu daquilo que Deus fez. Várias vezes o povo de Israel não deu ouvidos àquilo que Deus havia feito. Irmãos, olha quantas coisas Deus fez no meio do povo de Israel: o envio do maná, o envio das codornizes, a água que era vertida da rocha, a coluna de fogo durante a noite, a nuvem de dia, o livramento das serpentes, o mar se abrindo e a passagem em terra seca, e etc, etc, etc. Irmãos, quantas bênçãos Deus realizou, quantos milagres Deus realizou no meio do seu povo. Mas infelizmente, irmãos, o povo muitas vezes tem a memória curta. É muito mais fácil ficar lembrando e remoendo as derrotas.
É muito mais fácil ficar lembrando e remoendo as tristezas. É muito mais fácil ficar lembrando e remoendo na cabeça as coisas que não deram certo. Irmão, nessa noite, comece a lembrar aquilo que Deus fez na sua vida. Quando Jesus te tirou lá do pecado e te trouxe para a igreja. Aquele dia que você estava doente e Jesus te levantou ali da cama e hoje você está na igreja louvando o nome dEle. Lembra daquele dia que você levantou a sua mão, entregando a sua vida para Jesus, e a partir daquele dia, você passou a ter a certeza da vida eterna, e o teu nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Comece a lembrar hoje das coisas boas, dos milagres, das bênçãos que Deus deu para você. Para de lembrar do irmão que olhou torto para você. Eu não vou mais naquela igreja, porque o irmão, ele passou perto de mim e não me cumprimentou. Eu não vou mais naquela igreja, porque o irmão pisou em cima do meu dedão, que estava com uma unha encravada, e agora eu não vou mais naquela igreja. Eu não vou mais naquela igreja, porque alguém fez uma outra coisa, e eu entristeci. Para com isso, irmão, e comece a lembrar das coisas boas que Deus te fez. Do dia que Ele te batizou com o Espírito Santo, do dia que Ele te deu dons espirituais, do dia que Ele resolveu o seu problema. Comece a lembrar do dia em que você levantou a mão e entregou a vida para Jesus, o dia que você estava doente e Jesus fez um milagre na sua vida. Irmãos, é isso que aconteceu com o povo de Israel. Deus havia derramado o maná, Deus havia mandado codornizes, Deus havia feito a rocha verter água, Deus havia mandado a coluna de fogo para clarear a noite, Deus havia mandado a nuvem para fazer sombra para eles caminharem, Deus havia libertado o povo das picadas das serpentes venenosas, Deus havia aberto o mar para que o povo passasse em terra seca. Mas tudo isso, o povo de Israel se esqueceu e começou a se rebelar contra Deus. Irmãos, e o que aconteceu diante de tudo isso? O povo de Israel pagou caro pela rebelião realizada diante dos olhos de Deus. Então Moisés ordenou que não se esquecessem dos feitos que Deus havia realizado no meio deles. Amém, irmãos? Nunca se esqueça daquilo que Deus fez na sua vida. Nunca troque aquilo que Deus fez na sua vida por aquilo que o diabo está colocando no seu ouvido, em nome do Senhor Jesus. Irmãos, uma outra coisa interessante que eu gostaria de destacar aqui, a outra orientação de Josué para o povo de Israel está no versículo de número 7. Quem já achou aí o versículo 7, diz amém. Para que não entreis a essas nações, olha bem, irmãos, que interessante. Para que não entreis a essas nações que ainda ficaram convosco, e dos nomes de seus deuses não façais menção, nem por eles façais jurar, nem os sirvais e nem a eles vos inclineis. Não entreis as nações que ainda ficaram convosco. Algumas nações ainda haviam ficado, ainda não haviam sido expulsas totalmente ali do território de Canaã. Então Moisés, ele dá uma orientação para o povo, para que o povo não se associasse a aquelas, ou juntamente com aquelas nações. Irmãos, seria fatal, seria perigoso para o povo de Israel, se Israel se associasse com aquelas nações pagãs. Por quê? Porque eles serviam aos outros deuses, eram costumes diferentes, e Deus não queria que o povo adquirisse os costumes diferentes daquelas nações. Irmãos, olha o que diz 1 Coríntios capítulo 15 e o versículo de número 33. 1 aos Coríntios,
capítulo 15, versículo de número 33. Não se enganem. Olha o que a palavra de Deus diz. Não se enganem. As más companhias estragam os bons costumes. Olha, irmãos, que interessante isso aqui. Era com isso que Josué estava preocupado. Não se enganem, as más companhias estragam os bons costumes. Irmãos, ficar em companhia de ímpios pode corromper o bom caráter cristão. A pessoa, ela pode ser um bom cristão, pode ser uma pessoa abençoada por Deus, a pessoa pode ser batizada no Espírito Santo, pode ter os dons espirituais, pode ser uma bênção, mas se começar a andar com más companhias, as más companhias irão corromper os seus bons costumes, e logo essa pessoa estará distanciada dos caminhos de Deus. Irmãos amados, isso é interessantíssimo. Vamos dar uma olhada no que diz o Salmo 1. Olha o que diz o Salmo 1. Irmãos, o Salmo 1 é interessantíssimo quando fala sobre esse assunto. Quem já achou aí diz amém. Salmo 1, versículos 1, 2 e 3. Bem-aventurado é o homem, o varão, que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Irmãos amados, nossos amigos, eles exercem profunda influência sobre nós, para o bem ou para o mal. E eu gostaria de dizer para você uma coisa interessante: os verdadeiros amigos, eles nos levam a ter mais intimidade com Deus. Os verdadeiros amigos, eles nos levam para ter mais intimidade com Deus. E outra coisa que eu gostaria de dizer para você: existem só dois caminhos diante de nós, o da obediência ou o da rebelião. Eles vão determinar aonde passaremos a eternidade, com Deus ou sem Deus, no céu ou no inferno. Irmãos, está diante de nós o caminho da obediência ou o caminho da rebelião. Qualquer um dos dois que nós escolhermos decidirá o destino da nossa alma quando nós partirmos para a eternidade. Então, meu querido, Josué, ele orientou o povo: não se associem com esse povo pagão, não se associem com essa gente, para que o costume de vocês não seja corrompido e vocês venham a pagar o preço alto da desobediência. Amém, irmãos? Selecione, meu querido, os amigos que você tem, aquelas pessoas que andam com você. Selecione, tenha perto de você pessoas que temam a Deus, pessoas que andem na presença de Deus, pessoas que tenham coisas boas para te ensinar, pessoas que vão te ajudar a caminhar a caminhada cristã. E eu tenho certeza que você será cada dia mais abençoado, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Vamos para o versículo de número 7. Vamos para o versículo de número 7. Uma outra orientação de Josué para o povo de Israel. Versículo de número 7. Quem já achou diz amém. Para que não entreis a essas nações que ainda ficaram convosco. Olha bem agora a segunda parte. E dos nomes dos seus deuses não façais menção. Repita comigo.
e do nome dos seus deuses, não façais menção. Repita comigo: nem por eles façais jurar, nem os sirvais, nem a eles vos inclineis. Irmãos, olha a preocupação de Josué. Josué sabia que já estava à beira da morte, já estava chegando o dia da sua partida para a eternidade. Então Josué reúne o povo e Josué diz assim: olha, essas nações aí servem a muitos deuses. O Egito, da onde nós saímos, também servem muitos deuses. Mas nunca vocês se esqueçam que os deuses deles para nada servem. Nós nunca devemos nos afastar do verdadeiro Deus, o Deus Todo-Poderoso. Nós nunca devemos nos afastar do Deus misericordioso, do Deus eterno, o Deus de Israel, o Deus que nós servimos. Irmãos amados, lá em Êxodo capítulo de número 20 e o versículo de número 3, quando Moisés escreveu os 10 mandamentos, ele disse assim: não terás outros deuses diante de mim. O próprio Deus dizendo: não terás outros deuses diante de mim. Irmãos, vamos dar uma olhadinha lá em Isaías, livro de Isaías. Quem já achou diz amém. Isaías capítulo 42 e o versículo de número 8. Isaías 42 e o versículo de número 8. Quem já achou diz amém? Amém. Olha o que diz Isaías 42, 8. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Você entendeu bem o que está escrito aqui? Eu vou ler de novo. Olha aqui, ó. Eu sou o Senhor. Senhor com letra maiúscula. Este é o meu nome. A minha glória, pois, a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Irmãos, Deus não divide a glória com ninguém. Deus não divide a glória dele com ninguém. É por isso que eu sempre digo aqui, que a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém, irmãos? Ele fez um milagre, a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Ele ressuscitou um morto, a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Ele curou um câncer, a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Tivemos um batismo maravilhoso, com muitas pessoas sendo recebidas, a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Louvado seja o nome do Senhor. Lá em Mateus capítulo 4 e o versículo 10 diz assim: disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Mateus 4 versículo 10. Vai-te, Satanás, está escrito: somente ao teu Deus adorarás e somente a Ele servirás ou prestarás culto. Então, meu querido, Deus não divide a glória dele com ninguém. E é isso, Toninho, que Josué estava passando para o povo de Israel. Deus não permitia que o povo de Israel se curvasse diante de um outro Deus, a não ser Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, por que será que Josué disse isso? Eu descobri uma coisa interessante aqui. Irmãos, Israel havia saído do Egito, sim ou não? Sim ou não? Israel havia saído do Egito. E lá no Egito, irmãos, era servido muitos deuses.
O Egito tinha muitos deuses. Eu já preguei sobre isso aqui na igreja esses dias atrás. Eu até citei o nome de muitos deuses que lá no Egito eram cultuados. Então Josué sabia que o povo de Israel havia saído do Egito. E o Egito cultuava a muitos deuses. A muitos deuses. Irmãos, e Israel havia se acostumado com isso. Israel havia se acostumado com isso. Irmãos, era como ter vários deuses a fim de receber o número máximo de bênção. Ou seja, eu vou me curvar diante desse, porque quanto mais deuses, mais bênçãos eu vou receber. Era isso que era o pensamento do povo do Egito. Era o Deus da fertilidade, era o Deus da pescaria, era o Deus da agricultura, era o Deus não sei do que. Então, quanto mais Deus o povo servisse, eles achavam que mais bênçãos eles receberiam. E Josué, ele quis passar para o povo de Israel, dizendo o seguinte: não precisa nada disso, eu sou o Deus absoluto, que supro todas as vossas necessidades. Não precisam ter outros deuses diante de mim. Sirvam apenas a mim, se prostrem apenas diante de mim, porque eu sou o Deus absoluto que supro todas as vossas necessidades. Louvado seja o nome do Senhor. Que bênção maravilhosa, queridos. Então não precisa não, o Deus todo-poderoso que nós servimos, Ele é o Deus suficiente para nos abençoar em todos os sentidos. Amém ou não amém? Vamos dar uma salva de palmas para Ele. Somente Ele é digno de ser adorado. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, já estou terminando. Versículo de número 16. Versículo de número 16. Josué capítulo 23 e o versículo de número 16, Josué 23, 16. Quem já achou diz amém. Diz assim a palavra: quando traspassardes o concerto do Senhor vosso Deus, que vos tem ordenado, e fordes e servirdes a outros deuses, e a eles vos inclinardes, então a ira do Senhor sobre vós se acenderá, e logo perecereis de sobre a boa terra que vos deu. Vocês viram aqui? Vou ler de novo. Quando traspassardes, ou seja, quando desobedecerdes o concerto do Senhor vosso Deus, que vos tem ordenado, e fordes e servirdes a outros deuses, e a eles vos inclinardes, então a ira do Senhor sobre vós se acenderá. Irmãos, é o preço da desobediência. Josué deixou bem claro: a partir do momento que vocês desobedecerem o concerto de Deus, a ira do Senhor se acenderá sobre a vida de vocês. Irmãos, e realmente foi isso que aconteceu. Após a morte de Josué, é só você ler Juízes, que é o livro que vem depois. Após a morte de Josué, o povo se corrompeu, o povo se prostrou diante de outros deuses, o povo se rebelou contra o Senhor, sendo necessário várias vezes Deus levantar juízes para libertar o povo dos opressores. Cada vez que o povo de Israel desobedecia, a ira do Senhor vinha sobre o povo. Deus então levantava um juiz, um libertador, para libertar o povo daquele opressor. Então, irmãos amados, a transgressão, ela sempre tem as suas consequências. A transgressão, ela sempre tem as suas consequências. A Bíblia Sagrada diz que o que o homem plantar, isto também ceifará. E eu vou explicar para você o que quer dizer esse texto. Aquele que planta honra,
colhe honra. Aquele que planta alegria, colhe alegria. Aquele que planta obediência, colhe frutos da obediência. Agora, aquele que planta rebeldia, colhe tristeza, amargura, insegurança, frieza espiritual e até, muitas vezes, tragédias. Quantas tragédias que acontecem que é fruto da desobediência, é fruto da rebelião diante de Deus. Eu sempre gosto de dizer, irmãos, que com Deus não se brinca. Amém? Deus é amor, mas Ele também é justiça.